O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas. Surgido no início do século XX na França, esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Esse movimento é considerado como revolucionário e se caracterizava pela incorporação ao imaginário urbano e industrial em suas obras. Abrangeu, sobretudo, as artes plásticas e influenciou a literatura. O cubismo se divide em duas partes, analítico e sintético. O cubismo analítico, predominante em 1909 a 1912, é caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos. Decompondo a obra em partes, o artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando a visão total da figura, examinando-a em todos os ângulos no mesmo instante, através da destruição das formas. A cor se reduz aos tons de castanho, cinza e bege. Já o cubismo sintético, surgido em 1911, passa-se a empreender o método da colagem, fixando objetos reais na tela, como pedaços de madeira, vidro e metal. Nessa fase, a tendência era diminuir as figuras destruídas e procurar torná-las novamente reconhecíveis. O cubismo sintético poderia ser explicado pela intenção dos artistas em criar efeitos e ultrapassar as sensações visuais que a pintura sugere, despertando sensações táteis. Durante a Segunda Revolução Industrial, houve um grande exílio rural por parte dos trabalhadores. Este fez com que as cidades crescessem cada vez mais com essa nova leva de pessoas, originando, assim, o aumento demográfico urbano e, por consequência, as grandes metrópoles. Essa mudança criou novos estilos de vida, instigando os artistas a também criarem uma nova maneira de representar essa nova realidade. E foi assim que, em 1907, surge o cubismo, que acabou popularizando-se por toda a Europa e América e que foi responsável em representar o novo cenário do início do século XX. Um dos principais artistas do cubismo foi Georges Braque. De origem francesa, nasceu em 13 de março de 1882. O francês morreu aos 81 anos no dia 31 de agosto de 1963. Famoso por suas principais características, tais quais como paisagem da natureza morta e objetos do cotidiano, sobreposições de objetos. Pablo Picasso foi outro grande artista no cubismo. Nasceu na Espanha em 25 de outubro de 1881. O espanhol faleceu aos 92 anos em 8 de abril de 1973. Com mais de 10.000 obras registradas, sua principal é Les Demoiselles d'Avignon. A pintura demorou cerca de 9 a 11 meses para ser feita e até hoje foi uma das principais obras do cubismo que revolucionou todo o cenário. Por último, e também não menos importante, é Juan Gris, espanhol. Nasceu em 23 de março de 1887 e veio morrer aos 40 anos em 11 de maio de 1927. Famoso por suas obras enquadradas na fase do cubismo sintético, por ter morrido muito cedo, não teve tantas obras registradas, porém tem grande participação no cubismo. Características do cubismo. O cubismo foi uma vanguarda que rompeu com as características mais tradicionais da pintura, o uso da perspectiva plana. Os cubistas aboliram a cópia, em prol da liberdade da arte. O artista deve criar, não copiar. Desse modo, não havia nenhum compromisso em representar a aparência real das coisas. O objeto podia ser retratado fragmentado, justaposto, refeito em colagens ou reduzidos para as figuras geométricas. E assim, tem-se o uso da geometria que batiza
o movimento cubista. A influência do cubismo foi importada ao Brasil durante os anos de 1912 e 1917, mas somente após a Semana da Arte Moderna de 1922 é que esse movimento iria ganhar força. A artista Tarsila do Amaral foi uma das principais do gênero. E ainda nas artes plásticas, vale ressaltar os trabalhos de outros artistas brasileiros, como Lázaro Segal, Di Cavalcanti e Cândido Portinari. Esses artistas faziam obras caracterizadas pela bidimensionalidade, o banimento da perspectiva plana e o uso de formas geométricas. Cubismo na literatura. Na literatura, foram utilizados procedimentos semelhantes aos artistas plásticos. Trouxeram para o texto a fragmentação, a colagem e a recriação de objetos por meio de metáforas e analogias. Na poesia, de métrica irregular e muitas vezes sem pontuação, era estruturada em recortes, em fragmentos de cenas e frases que formavam o todo. Com isso, os poemas podiam ser interpretados de várias formas diferentes. As múltiplas perspectivas eram trazidas para os textos, de modo que o escritor não deve descrever detalhadamente a realidade, mas captar e validar os diversos pontos de vistas possíveis a respeito. Era utilizado uma técnica de colagem, por meio da combinação de palavras, cada uma trazendo uma imagem, uma ideia ou diversas associações. Guillaume Apollinaire, poeta francês, foi um dos primeiros escritores a propor uma estética literária ao cubismo. Seus caligramas representavam a ruptura da forma do texto, dando início à poesia visual, onde a estrutura dos versos remete a uma imagem referente ao conteúdo do próprio poema. Oswald de Andrade foi o maior expoente cubista do Brasil. Das principais obras do cubismo foi Pronominais, de Oswald de Andrade. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira. Dizem todos os dias: deixe disso, camarada, me dê um cigarro. O poema Pronominais, de Oswald de Andrade, ressalta a proposta em reduzir a distância entre a linguagem falada e a linguagem escrita. A gente pode perceber que no primeiro verso ele diz: dê-me um cigarro. E no último verso ele diz: me dá um cigarro. E durante esses versos que estão entre esses dois, ele vai dizendo que ele vai comparando a gramática, que é a que o professor usa, ou seja, que é a forma culta, com a gramática comum, comumente utilizada no cotidiano. E então, tipo, ele vai ressaltando, ele vai criando uma proposta em reduzir a diferença entre essas duas formas de falar, que é a forma culta e a forma comum. As principais obras também foi Rose is a Rose, de Gertrude Stein. Uma rosa, é uma rosa. Encanto extremo, botina extra, encanto extremo. O mais doce sorvete, páginas, páginas, épocas. Neste poema, Gertrude ela procura demonstrar
a imagem que a gente tem sobre as rosas na literatura, né? Ou seja, que a rosa remete àquela ideia de algo romântico, algo sentimental, né? Porém, haviam momentos na literatura que você precisava se referir à rosa, mas não como essa imagem que é atrelada a ela, mas sim como um objeto mesmo, a rosa em si. E daí então Gertrudes ela ela usou essa frase, né? Uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Nesse momento, a rosa é representada vermelha pela primeira vez em 100 anos na literatura. Isso foi o que Gertrude disse sobre essa frase, né? Porque ela demonstra uma outra interpretação sobre as rosas, de que ela não possui apenas um significado, mas pode possuir mais significados. E essa frase, ela é tão importante que ela se tornou um ditado americano, que significa que as coisas são o que são.